Amém, queridos? Vocês estão bem? Tem pouca gente bem, mas você vai ficar bem, amém? Você vai sair daqui abençoado pelo Senhor nessa noite. Fala assim, missionário, você está bem? Eu estou bem, graças a Deus. A gente vai perseverando, não é que eu não tenho luta não, amém, gente? Todo mundo tem luta, mas a gente tem uma paz que excede todo o entendimento. Um dos lugares que Jesus mais a gente expressa o descanso de Jesus foi em meio a uma tempestade tão grande, né? Jesus, os discípulos estão lá, todo mundo agoniado naquela tempestade, aquela agonia quando eles descem no porão, Jesus dormindo, porque Jesus sabia em que ele cria, Jesus sabia o que ele veio fazer na terra, e o único momento que a gente vê Jesus descansando é em meio às tempestades. Então, se você está passando por alguma tempestade, por alguma situação difícil e você não é exclusivo, descansa no Senhor, amém? Essa tempestade vai passar, o sol vai voltar a brilhar e a alegria vai vir sobre o seu coração e as realizações da parte de Deus, segundo a sua vontade, vai vir sobre a sua vida, amém? Repita assim: eu irei descansar no Senhor, amém? Vamos aplaudir o Jesus por isso. Dá um glória a Deus, crente. Vocês têm que fazer barulho, gente. Vocês têm que fazer barulho, dá um barulho aí, gente. A igreja é isso aí. Você tem que fazer barulho para o reino das trevas entender que vocês são um povo que é posicionado em Deus, que se alegra, que se motiva, mesmo em meio às dificuldades. Já vai vir outro recado para mim aqui, que eu não sei o que é. Amém, glória a Deus. Queria ver quem está nos visitando aqui nessa noite. Queria que você levantasse suas mãos. A gente vai orar pela sua vida. Vem aqui na frente rapidinho, gente, para a gente orar por vocês. Não fique com vergonha, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então vem logo para quebrar a timidez. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas. Aí, eu estou aprendendo a fazer barulho. Mais barulho, vamos aplaudir o Senhor. Aí. Gente, a gente quer orar pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos, né, a essa casa. A gente quer abençoar a vida de vocês, dizer que nós ora pela vida de vocês, não exclusivamente pelo nome, mas a gente ora pela cidade, a gente ora pelo bairro, e vocês estão inclusos dentro dessa oração, e a gente queria dar boas-vindas para vocês, orar pela vida de vocês, e dizer que vocês são bem-vindos a essa casa, a aliança, a sua igreja, amém? É a sua igreja, assim você querendo, assim Deus confirmando no seu coração, é a sua igreja. Então eu queria orar pela sua vida. Feche seus olhos. Pai, eu quero abençoar cada visitante, ó Deus, que está vindo aqui pela primeira vez na Igreja Aliança. E não tem coisa melhor, Pai, do que a gente ofertar na vida deles uma oração, dar para ele a oração. Assim como Jesus orou por aqueles que um dia ainda iriam ser salvos, nós queremos orar por cada vida, por cada coração, Jesus. Nós queremos orar por cada sentimento, por cada mente, por cada família aqui representada. Jesus, que o Senhor venha liberar uma unção sobre a vida deles nessa noite. Pai, eles não vieram aqui buscar homem, eles não vieram aqui buscar nada além do Senhor. E o Senhor tem para dar, porque o Senhor é o Deus poderoso. E eu quero pedir ao Senhor que, além de o Senhor dar a salvação, o Senhor venha organizar, abençoar a mente, o coração, a família e aquilo que talvez o coração deles anseia nessa noite, o Senhor possa estar estabelecendo, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu tempo. Em nome de Jesus nós abençoamos a vida de todos esses visitantes, e a igreja diz: seja em nome. Vamos aplaudir o Senhor. Queridos, a gente tem uma salinha aqui do visitante que é exclusivamente para vocês. Não vai ser todos os cultos que você vai, amém? Então a primeira vez que você está vindo hoje, vocês vão acompanhar aquele pessoal ali. Eles vão dar uma palavrinha com vocês, vão dar uma água, não sei se vai ter pipoca, um café, e vocês já vão retornar para ouvir a palavra, amém? Então segue aqui esse pessoal, por gentileza, e já vocês retornam. Amém, queridos? Quantos estão motivados no Senhor? Amém? É isso aí, vamos buscar a glória de Deus. Uma geração que queima por Jesus, amém? Uma geração que queima por Jesus. Então, sem muitas, né, já sendo prolongado, a gente vai dar início à nossa palavra. E a gente está falando sobre fundamentos. Repita comigo: fundamentos. Quantos aqui tiveram na primeira mensagem sobre fundamentos? Levanta as mãos. Quantos aqui não tiveram? Muita gente não tiveram aqui na primeira mensagem. Então, a gente está falando sobre uma série de mensagens sobre fundamentos. E para você que não viu o primeiro culto, fundamentos é tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que é base, tudo aquilo que é sustento, para que nós possamos viver uma vida
é digna, uma vida com princípios, uma vida santa diante do Senhor. Então a gente vê um prédio de 30 andares, mas a gente vê que debaixo daqueles 30 andares ali tem um fundamento que foi cavado para baixo. E assim também é no reino de Deus. Nós somos esticados para baixo, nós somos colocados para baixo, para depois o Senhor começar a nos colocar para cima, nos levantar para cima e nos colocar onde Ele quer, amém, queridos? Então o fundamento é tudo aquilo que está escondido, são coisas em mim e você que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. São coisas em mim e em você que talvez você tenta até mesmo esconder de Deus, mas Deus sabe. Porque a Bíblia diz que antes que eu fale uma palavra, o Senhor já sabe o que eu vou falar, antes da palavra chegar na minha boca. Então não tem como eu esconder aquilo que está aqui dentro de mim. Então o Senhor conhece o meu pensamento, o Senhor conhece as minhas intenções, o Senhor conhece a minha maneira de agir, quais são as minhas motivações. Então tudo isso são fundamentos. Porque uma coisa, um exemplo, vou dar um exemplo. Uma coisa é a pessoa estar no coração ali, dar uma cesta básica com a intenção de se aparecer. Ou seja, a intenção dela fala sobre o fundamento dela. É um fundamento que é totalmente errado. Mas quando a pessoa fala assim, olha, vou dar cesta básica para abençoar o pobre, eu não vou tirar foto, eu não vou fazer nada. Ela está com um fundamento fundamentado na palavra. Porque a Bíblia diz que tua mão direita fizer, a esquerda, ela não saiba. Então fundamento é aquilo que está dentro do mais profundo do seu coração. A sua mãe não sabe, seu primo não sabe, seu melhor amigo não sabe, porque você não tem coragem de expressar isso para ele. Mas o Senhor conhece as nossas entranhas, o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. E o Senhor deseja nesse tempo alinhar os nossos corações, alinhar a base da nossa fé, que são os fundamentos que estão estabelecidos dentro do nosso coração. Porque Deus, Ele não vai derramar uma glória sobre uma pessoa que não tem fundamentos. Deus não vai derramar a presença, o avivamento sobre uma geração que ela não é fundamentada na palavra, na leitura bíblica, no monte, nas vigílias, no sacrifício. Porque Deus estaria desperdiçando a unção e a glória dele nas nossas vidas. E nós olhamos para a Escritura, e um dado momento Jesus está caminhando com os seus discípulos, e Jesus pergunta para os seus discípulos: e aí, quem é que estão dizendo que eu sou por aí afora? E os discípulos, eles começam a falar: olha, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Ou seja, eles caminhavam com Jesus, mas não sabiam quem Jesus era. E Jesus, ele vai e estende a pergunta para a igreja. Jesus fala: e vós? Ou seja, os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se levanta no meio daqueles discípulos e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: olha, Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá. Então o que é que nós entendemos? Nós entendemos que Deus não libera a glória sobre uma geração que não está fundamentada sobre a rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Deus não vai liberar unção sobre uma igreja que não tem compromisso com jejum, oração e leitura da palavra. Deus não quer ensinar uma igreja a trabalhar, Ele quer ensinar uma igreja a adorar Ele. Porque quanto mais você adora Jesus, você é transformado. Quanto mais você olha para Jesus, você é constrangido, que é como um espelho. Você começa a ver a glória dele, e ele começa a te falar: Alex, você está assim. Oh Jesus, você precisa disso, meu filho. Você não está tão bom, bacana não, como você pensa que está, querido. Você precisa mudar isso, Alex. Você precisa alinhar isso. Só que esse amor me constrange, que ele me leva para perto. Ele me constrange porque ele me leva para perto, ele não me expulsa da presença.
Ele me leva para a presença porque o maior interesse dele é agir dentro de mim. É por isso que quando Adão pecou com Eva, ele foi se esconder, porque o pecado traz vergonha. Mas a graça traz honra, a graça traz cura, a graça traz restauração, a graça traz mudança de vida. E Deus não quer ensinar uma igreja a trabalhar, irmãos. Porque a palavra de Deus diz: muitos me dirão naquele dia: Pai, Deus, a gente não expulsou demônios, a gente não pregou o evangelho, a gente não profetizou. E o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque ainda que você trabalhe, se você não for transformado pelo seu trabalho no reino de Deus, o serviço não está sendo válido de nada. Então, quanto maior for um chamado na vida de um homem, mais exigido de Deus ele vai ser. Tem coisas que eu passava quando eu não era missionário, se eu passar hoje, pode ser fatal. Porque uma das maiores armas, repita-se comigo, a maior arma para viver em uma nova estação é a vigilância. Tem gente que se torna tão religioso, irmãos. Tão religiosos que todo mundo para ele é ruim. Obrigado, Pedro. Ninguém presta. Religiosidade. Deus tem que quebrar isso dentro da gente, para a gente começar a olhar as pessoas como aflitas e desamparadas e como ovelhas que não tem pastor. E a gente começar a ter sede dessas pessoas. Cadê os desesperados? Cadê os perdidos? Manda os drogados. Manda, Pai, em nome de Jesus, que está lá sem direção. Manda para a gente abraçar, para a gente amar, para a gente dar direção, para a gente começar a aconselhar e para a gente ver agora a vida dessas pessoas mudar. E sabe por que a gente muitas vezes está morto nesse tempo? Porque nós fomos criados por Deus para gerar. Aí você fica preso no carro, fica preso na casa, fica preso na prosperidade. A gente vê em Adão lá, Adão lá em Gênesis, fala sobre a genealogia. Genealogia basicamente é o que? Adão nasceu, fez X anos, depois de X anos teve filhos e morreu. A Bíblia diz que Adão, ele fez 30 anos ou 130 anos, e depois que Adão fez 130 anos, Adão gerou filhos. Só que depois que Adão gerou filhos, ele viveu mais vários anos, mais do que quando ele não tinha gerado. Porque a nossa geração precisa entender que o evangelho não para em você. O evangelho não para nas pessoas que estão aqui. O evangelho ele bate em você, mas você não é a represa, você é o rio do Senhor aqui na terra. Eu acho que poucas pessoas entenderam isso. Você é um rio do Senhor aqui na terra, aonde essa água do Senhor bate em você e começa a escoar em outras vidas. Então naquela época, as pessoas só nasciam, crescia, tinha filhos e morria. Mas teve um cara que falou assim: eu vou fazer algo diferente da minha geração. Eu vou começar a pensar diferente da minha geração. Está todo mundo só querendo carro, está todo mundo só querendo a casa, está todo mundo só querendo as mãos de Jesus. Mas eu falo assim: não. Eu quero que a geração se levante e queira os pés de Jesus. Senhor, nós não queremos as tuas mãos somente, queremos os teus pés. Queremos o evangelho de cruz. Evangelho ainda tem cruz. Amém, queridos? Repita assim: eu não sou uma represa, eu sou um rio. Aí a sua vida às vezes não anda, porque você está preso em você mesmo, enquanto Deus te chamou para gerar. A gente olha para a vida de Ana, e graças a Deus que não tem nada disso na pregação aqui, Jesus está falando, e amém, que Ele conduza tudo. A gente vê a vida de Ana e Penina. Naquela época Eucana tinha 2 mulheres. Nesse tempo não pode mais, amém, homens? É uma só, amém? Então escolhe bem. Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos.
E Ana, ela era aborrecida por Penina, porque Penina perturbava ela. Pense aí, naquela época uma pessoa ser estéril, hoje já é um pouco complicado no tempo que nós estamos vivendo. Se tiver alguma mulher aqui, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir a tua madre. Mas naquela época as pessoas, uma mulher que tinha esterilidade, era vergonhoso, porque naquela época as mulheres tinham que produzir, dar muitos filhos para ir para a guerra, para vencer o exército, para vencer os inimigos, e Ana não tinha filho. Talvez Ana era uma mulher naquela época depressiva, talvez Ana naquela época era uma mulher triste, angustiada, amargurada, mas ainda assim existia algo em Ana, que Ana, ela não deixava de buscar o seu Senhor. Ela não deixava de ir para o altar, clamar, orar e falar: pai, eu preciso de um filho. Mas a Bíblia diz que foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana. Porque a gente bota a culpa no diabo em tudo, sim ou não, irmãos? Aí fala, tudo é o diabo. Aí o diabo é assim, isso aí não foi eu não, foi o próprio pai, o Deus lá. Quem cerrou a madre de Ana foi Deus, está na Bíblia. Só que Deus queria trabalhar no coração de Ana, falando sobre nós não sermos uma represa, mas sermos um rio. O que é que tem a ver ser rio com a história de Ana? Porque enquanto Ana ela não entendeu o que ela estava gerando, ela não deu à luz. Para Ana era somente um filho que Deus queria dar, ou ela queria, mas Deus não queria dar um filho a Ana, Deus queria dar um profeta para Ana. Então o que Deus estava gerando em Ana não era um filho para ela, era um profeta não para Ana, eu corrijo a minha fala, era um profeta para Israel, para julgar as causas de Israel. E a partir do momento que Ana fala: Deus, Ana faz uma oração: se o Senhor me der um filho varão, eu vou te entregar a ele todos os dias. Ou seja, ainda que o Senhor me dê, eu vou perder. Sabe por quê, queridos? A nossa maior recompensa não está naquilo que a gente ganha do Senhor. A nossa maior recompensa não está naquilo que a gente adquire. A nossa maior recompensa é o próprio Deus nas nossas vidas. É o próprio Deus nas nossas vidas, é a nossa maior recompensa. É por isso que muitos antigamente, eles morreram sem acessar a promessa. Aleluias! Eles morreram sem acessar as promessas, mas eles tinham algo maior do que a promessa, que era o próprio Deus reinando nos seus corações. Ah, meu Deus! Eles não estavam presos nesse mundo, porque eles acreditavam em algo mais, que não era visível, era algo espiritual, era algo eterno. Era uma cidade que os fundamentos não eram igual a que dessa cidade. Os fundamentos, o artifício, quem fez lá foi Deus. Era algo que era eterno. Eles acreditavam nisso. E eu quero te dizer que tudo aquilo que você tem buscado em Deus, tudo aquilo que você tem sonhado em Deus, não é maior do que a glória de Deus sobre a nossa vida. Não é maior do que a presença e o prazer de estar com Ele. Os discípulos foram pescar a noite inteira, nada apanhou. Gente profissional, não era Robin não. Os caras eram profissional na pesca. Se eu fosse pescar e não pescasse, esse cara poderia falar: ela é fuleiro, sabe nada, sabe jogar bola, meia boca ainda. Esse cara pescou a noite inteira, irmãos. Entenda minha geração, entenda isso. Os caras foram pescar, nada apanharam. Jesus chega para ele: Sara, ei, pega a tua rede e joga ali, ó filho. Amado, joga daquele lado. Porque sabe o que é o que dá certo? Só dá certo aquilo que você está escutando Deus você fazer. Não é o que todo mundo está mandando você fazer. Não é o que seu vizinho está mandando você fazer. Só dá certo o modelo do céu. O modelo da terra pode frustrar, pode dar errado. E aí Jesus falou: filhinho, pega a tua rede. Mas mestre, a gente trabalhou a noite inteira. Eu estou quase descendo, que eu estou empolgado, irmãos. Eu estou empolgado porque Jesus já perdi o controle para ele. Tem nada a ver do que eu ia pregar, mas vamos lá, vamos seguir.
Eles perderam o controle ali e falaram: olha, joga a rede ali, irmãozinhos. Mas Jesus, a gente é profissional. Jesus, eu tenho faculdade. Jesus, eu estudei sobre isso. O senhor quer me ensinar? É, filhinho, joga ali. Tá bom. Sobre a tua palavra, porque eu não aguento mais passar vergonha. Eu já tentei várias vezes e não consegui. Eu já me frustrei várias vezes. Aí Jesus fala: filhinho, você se frustrou porque você foi pela sua própria vontade, filhinho. Você está tentando aí, tentando e não está dando certo porque foi sua própria vontade. Mas joga a rede daquele lado ali, por favor. A Bíblia diz que eles jogam a rede, irmãos. Isso é muito poderoso. Era algo que eles ansiavam muito, era algo que eles queriam muito, era algo que eles desejavam muito. Pescar para comer, vender. Ou seja, é como se eles estivessem ali para pescar, que era uma profissão, e vender os peixes, ganhar dinheiro, mexer com dinheiro, mexer com finanças. E eles não estão frustrados. Eles estão lá: Jesus, joga a rede, filho, lá dali. Aí eles falam: segundo a tua palavra eu vou jogar. Eles pegam a rede, irmãos. Eles jogam a rede. E a Bíblia diz que veio tamanha grande quantidade de peixe que o barco deles quase veio a pico. E agora eles têm que chamar outras pessoas. Eita, meu Deus. Eles têm que chamar outras pessoas para compartilhar daquilo que eles tanto estavam querendo. Mas quando eles chegam na margem, Jesus fala: deixai tudo, porque agora vocês vão ser pescadores de homens. Ou seja, aquilo que eu tanto quero, tanto busco, diante do meu Senhor se torna nada. Se torna nada diante do meu Senhor. Porque o nosso prazer está nele, igreja. A nossa alegria está no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. A nossa paz é o Senhor. A quem dá as vitórias para nossas vidas é o Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para mim ali é um grande confronto para eles, porque, irmãos, acabou com a empresa dos caras. Para a gente é fácil, né? Deixou a rede, deixou os peixes, mas era a empresa deles. Era o ganha-pão deles. Mas Deus e minha estrutura. Deus, quem vai me dar o pão? Deus, quem é que vai comprar minha casa? Aonde existe propósito não falta recurso, irmãos. É por isso que mesmo andando em meio ao deserto, as codornizes caíam, vinha a nuvem de dia, vinha a coluna de fogo à noite. Porque eles estavam dentro do tempo e da vontade de Deus para a sua vida. Se você andar dentro do tempo e da vontade de Deus para a sua vida, não vai faltar recurso, não vai faltar pessoas para levantar os seus braços na hora que você pensar em cair, não vai faltar uma palavra. Talvez no momento que você pensar em desistir, alguém vai ser levantado do seu lado e vai falar: não desiste, continua, porque maior está por vir na sua vida. Fala assim: misericórdia. E depois glória a Deus. Que é tudo hino. Amém, irmãos? Então nós precisamos ser, por favor, uma geração que entende isso. E eu vou falar algo muito profundo aqui para nossas vidas. Que está aqui no livro de Lucas 19. Por favor, por favor, traz a minha água, por gentileza, obrigado. Brincadeira, viu, gente? É só, estou falando aqui no fone para a galera lá entender, só ele, sabe? Obrigado. Tom, obrigado, viu? Deus abençoe, não me... Vamos aplaudir o Tom por isso, gente? Louvado seja Deus. Somos servos uns aos outros, amém? Deus falou algo maravilhoso com a gente hoje no monte. Porque não adianta eu pregar aqui, irmãos, que a gente quer a glória de Deus se eu não sacrificar a minha vida. Não adianta eu pregar aqui: eu quero a glória, eu quero avivamento, se eu não renuncio o baba. Eu amo futebol. A minha terapia é bola. É uma luta. Às vezes é melhor estar no baba do que no churrasco. E o ano passado eu ia todo sábado para o baba e deixei de ir mais vezes para o monte. Esse ano eu falei: não,
Eu vou 2 vezes no Baba, 2 vezes no monte no mês. 15 e 15 no Baba, 15 e 15 no monte. Por que eu não posso pregar para vocês, gente, que eu quero avivamento, que eu quero a glória, que eu quero a presença, se eu não faço nada por isso? Eu estaria sendo incoerente com a minha pregação. Só que eu quero que vocês entendam isso. Eu não quero que vocês me deixem ir no monte subir só, para pegar a lenha. Eu quero que vocês vá no monte comigo para pegar a lenha, para a gente incendiar essa cidade, para a gente incendiar uma nação, para a gente incendiar outras nações, se assim Deus quiser. E se Ele não quiser também, eu estou aqui, está tudo tranquilo e resolvido. O que é importante é estar no centro da vontade de Deus. Então tira as ansiedades, sei lá, tantas outras coisas que vêm sobre a nossa mente. Amém, queridos? Jesus ama vocês, viu? Eu também, estou pedindo muito amor no meu coração, por almas, por vidas. E hoje de manhã a gente estava lá no monte, e a gente conversando, interagindo e tal. Sabe aquela coisa santa? Em jejum, alguns em jejum, o outro levou uma marmita, né? Que é atleta. Falou, varão, tal. Mas foi algo maravilhoso, brincadeiras à parte. A gente estava no monte lá hoje. E a gente, na mesa, né? Comunhão, compartilha. E aí, irmão? Deus está falando o que contigo aí? Rapaz, Jesus falou comigo ali no instante. E aí? Ok. O Senhor falou comigo algo interessante. E eu tenho falado isso aqui muito. Sobre o Instagram. Que é uma ferramenta diabólica para esfriar o coração das pessoas. Como? Às vezes você abre o Instagram, às vezes você é crente, você já segue ali. Aí você começa a ver briga de pastores, briga de denominações. Sabe o que foi o Espírito Santo que falou comigo hoje de manhã no monte, quando eu estava orando por isso? Que essas brigas têm impedido os pequeninos de vir para o rebanho. Sabe por quê? Gera incredulidade. A igreja só será levada a sério no mundo quando a igreja levar Jesus a sério aqui na terra. E aí conversando, irmãos, Jesus falou assim, lá no Antigo Testamento, Jesus falou, olha, o primeiro mandamento eu vos dou, amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse, amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Só que lá no Novo Testamento, Jesus, ele traz uma cerejinha para o bolo. Normalmente no Novo Testamento, Jesus sempre bota uma cerejinha no bolo. Antigamente tinha que ser pego em adultério para morrer. Jesus bota no Novo Testamento, se você olhar e cobiçar, já está em pecado. Então ele já traz uma cerejinha para aumentar o nível de santidade. Obrigado, Jesus te recompense. Aquele que dá água na função de profeta recebe um som de profeta, amém? Vamos aplaudir ao Tom mais uma vez? Glória a Deus, deixa eu beber um pouco de água, gente. Estou empolgado, gente, glória a Deus, fala assim, aleluia. O missionário hoje está empolgado. Fala, pode falar. O missionário está empolgado no Senhor, amém? Aí a gente estava no monte. E aí sim, aí Jesus sempre no Novo Testamento ele traz, Bia, uma cerejinha para o bolo. Quanto mais se aproxima, irmãos, o tempo do fim, a exigência da igreja será maior. Não dá para você sobreviver mais nesse tempo do fim com o que você fazia no tempo passado, há 5 anos atrás. Porque os níveis são maiores, e a palavra de Deus diz lá em Mateus 24, que se Deus não abreviasse aqueles dias, ou seja, o dia do fim, até os escolhidos, eles seriam enganados. Por quê? Fica sem ler a Bíblia, fica sem jejuar e fica sem orar. Como é que você é enganado? Quando você não conhece a verdade. E Jesus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Como é? Porque não lê a Bíblia. Não falo de ler como livro de qualquer outro autor, eu falo de ler com um coração aberto para receber do Espírito Santo, que ele começa a saltar dentro do seu coração. Sabe uma coisa que começou a funcionar comigo nesses dias? Deus, eu só vou ler a Bíblia por ler. Não vou ler naquele negócio de me revela, fala isso comigo, não. Quando eu comecei a soltar isso, eu tirei aquela ansiedade do coração. A Bíblia não é eu que salto para ela, é ela que salta para dentro de mim. E Deus começa a revelar coisas dentro de mim. Quando eu começo a orar, a ler a palavra, sem ansiedade de querer ter uma revelação da palavra. Não é a gente que entra dentro dela, eu quero entrar, eu quero mergulhar. Não, é ela que entra dentro de nós. Ela salta, as letras saltam
de dentro da Bíblia vem para a gente. E aí eu li um versículo lá hoje que a Bíblia diz assim: vocês devem amar uns, Jesus falou, perto da sua partida, vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Velho Testamento ele diz o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Novo Testamento ele está dizendo: olha, aquele modelo lá não serve mais. O que você usava na estação passada não serve para essa nova estação. Os jejuns que talvez você fazia anteriormente tem que ser diferente para essa nova estação. Porque um tempo onde muita gente está entregando tudo, se você entregar a metade, você não sobrevive. Um tempo onde as pessoas têm buscado orar, jejuar e se santificar. Se você não fizer isso, às vezes você morre espiritualmente. Então não dá para você entregar a metade em um lugar onde todo mundo está entregando tudo. Você morre. E eu não falo de uma morte física, eu falo espiritual. E aí Jesus falou: eu quero que você os ame como eu vos amei. E assim conhecerão que vocês são meus discípulos. Como é que o mundo vai conhecer que somos discípulos do Senhor? Quando nós amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. O mundo não vai conhecer a igreja por aquilo que a igreja dá de dízimo, por aquilo que a igreja dá de cesta básica, por aquilo que a igreja dá, sei lá o que. O mundo vai conhecer que somos discípulos de Jesus quando nós amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Jesus nos amou se entregando, irmãos. Se alguém te chamar para correr uma milha, corre 2 com ele ou 3. Se alguém te pedir um par de tênis, necessitado, entrega. Chega de acumular tesouros na terra. E eu não estou falando isso para você não ter uma casa. Você vai ter uma casa. Aliás, eu quero já liberar isso sobre a vida de vocês. Você que não tem ainda casa, vá até um corretor. Você não precisa de dinheiro se você estiver dentro de um propósito, que Deus vai levantar o dinheiro. Jesus não vai fazer mágica, amém? Mas Ele vai abrir uma porta. Às vezes a nossa geração tem que estar com tudo pronto para depois dizer que foi Jesus que deu. Não foi não, irmão. Você trabalhou e você conquistou. Mas tem coisas que só Deus faz. Tem milagres que só Deus faz. A partir de quê? Da nossa movimentação. Cheio para a Bíblia, porque senão meu tempo acaba e já está acabando, eu acho. Amém, queridos? Então lá em Lucas 19, vocês entenderam essa parte que eu falei sobre amar uns aos outros como eu vos amei? Porque é assim, se eu não te amar, como é teu nome, mano? Tu mesmo. Lucas? Se eu não te amar, Lucas, como Cristo amou a igreja, eu não vou ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Porque seria hipocrisia fazer tudo por fora e aquilo que Deus criou de mais precioso eu não amar. Agora esse amor não é algo que é emocional. Você vai orar o Espírito Santo para colocar no seu coração. Jesus me ensina a amar. Essa foi nossas orações hoje de manhã. Nos ensina a amar. Manda pra gente mesmo os prostitutos. Manda pra gente os drogados. Manda pra gente mesmo que está perdido. A gente vai amar, vai abraçar. E a gente vai ver essas vidas transformadas aqui nesse lugar. Chega de religiosidade. A religiosidade tem matado o cristão. A religiosidade tem matado muitos cristãos aqui na terra. Nós somos chamados para amar. Aleluias, vamos aplaudir a Jesus por isso. Colocaram um fundo musical céu aí, viu, gente? Vamos lá para a palavra, amém, gente? Não que a gente não estava, mas para o texto que eu quero explanar para vocês aqui nessa noite. Prometo que não vou demorar, em nome de Jesus. Lucas 19, a palavra de Deus vai dizer assim: e Jesus entrou e passou por Jericó,
E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos e era rico. Jesus estava caminhando no seu ministério. Não, vou ler mais o texto, para depois eu vim explicar. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Jesus estava caminhando ali no seu ministério. E entenda, gente, quando Jesus caminhava, você vê assim, e Jesus passando por Jericó. Você não deve imaginar um Jesus passando sozinho por Jericó em uma cidade. Você deve imaginar um Jesus passando e talvez 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, 500, 300, atrás dele. Mestre, a minha conta, mestre, cura o câncer, mestre, restaura o meu casamento. Então uma pressão absurda. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura, e ele intencionalmente, ele resolveu subir em uma árvore para chamar a atenção de Jesus. Só que o primeiro ponto que eu trago para os nossos corações aqui nessa noite, irmãos, é sobre o nome Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Ele era alguém que trabalhava para o Império Romano na época para cobrar os impostos. Ele era alguém talvez tido na sociedade como alguém que era injusto, como alguém que praticava talvez até mesmo a maldade. Então a gente vê que o significado do nome Zaqueu é Zacaios em hebraico, que significa puro e justo. Mas como alguém que é publicano, que normalmente naquela época talvez cobrava impostos absurdos, tem alguém com o nome significando puro e justo. Primeira coisa que nós aprendemos é que a nossa geração, ela precisa viver uma vida de verdade. Zaqueu, ele era tido no nome como puro e justo, mas talvez na prática ele era tido como alguém injusto. Ou seja, o nome dele, talvez a reputação dele, talvez para a sociedade ele era alguém que era justo, mas para aqueles que viviam com Zaqueu não era, porque eles viviam com Zaqueu. E nesse tempo a nossa vida ela tem que ser condizente com a nossa mensagem. Às vezes a gente quer tirar o cisco no olho do irmão, enquanto tem uma trave no nosso olho que impede a gente de enxergar. Fala assim, está repreendido esse toque. Modo avião, que eu não sei se foi no meu celular. Impede a gente de enxergar. Então a primeira coisa que eu acho de estranho aqui é que Zaqueu significava justo e puro, mas a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, ele era alguém que colhia impostos. Só que Zaqueu ele queria algo do Senhor. Zaqueu ele desejava ter um encontro com o Senhor e ele foi intencional em fazer isso. Zaqueu ele foi intencional, ele sabia que precisava estar naquele caminho. E eu quero dizer algo para vocês, que você que está aqui nessa noite, ainda que você esteja manquejando, ainda que você esteja triste, ainda que você esteja esperando uma resposta de Deus, continua no caminho, porque em algum momento Jesus vai passar. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E ele correndo adiante subiu uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele lugar, naquele caminho. Ou seja, intencionalmente Zaqueu fala, Jesus vai passar por aqui, eu preciso chamar a atenção de Jesus de alguma forma. Eu preciso fazer algo que atraia o olhar dele para mim, porque Jesus anda com a multidão o tempo todo. É 7 bilhões de pessoas para dar conta. E se você vive uma vida normal, você tem resultados normais. Você precisa fazer algo diferente da presença de Deus. Chega e é chato ser crente na mesmice. Um crente que não chora mais, amargurado, triste, decepcionado, tudo está ruim.
Nada mais presta, nenhuma pregação mais presta. Eu quero dizer para vocês que Deus conservou nesse tempo 7.000 que não vão se dobrar diante de Baal. Sim, tem pessoas que prestam. Sim, tem pessoas que é santa. Sim, tem pessoas que levam o evangelho a sério. Eu não posso generalizar. Eu não posso botar lobo com ovelha. E não é no final que Deus vai separar, deixa tudo crescer junto. Jesus nunca falou para a gente pegar o lobo e matar o lobo. Deixa o lobo no meio. Quem cuida do lobo é Jesus. No final ele vai colocar as ovelhas para um lado e os lobos para o outro. O joio e o trigo crescem no mesmo lugar. Deixa o joio aí. Você precisa ser afiado dentro da igreja de Cristo. A comunhão é para isso, é para te afiar. Assim como o ferro afia o outro ferro, ó. É a comunhão. A gente vem para a igreja, a gente tem pessoas diferentes, pensa diferente, age diferente, tem temperamentos diferentes. E você tem que saber lidar com todo mundo. Então intencionalmente Zaqueu ele sobe em uma árvore. E Jesus, quando, vamos dar continuidade no texto, para a gente ler a Bíblia mais. E Jesus ao chegar naquele lugar, olhando para cima, que legal, né? Uma multidão talvez apertando ele, e ele olha para o lugar onde o abençoado estava. A palavra de Deus diz que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Deus. Jesus em carne não poderia ser. Eu não posso estar aqui e estar no Japão. Por isso que Jesus morreu, o seu Espírito habita em nós e ele pode estar em todo lugar agora. Jesus passa por aquele lugar e vê Zaqueu. E Jesus ao chegar, Zaqueu, e olhando para cima viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e o recebeu com júbilo. Você precisa ter pressa em se encontrar com seu amado. Você precisa se apressar em fazer uma aliança com Jesus. Você precisa se apressar em obedecer aos comandos que Ele tem te dado. Zaqueu ouviu a voz do Senhor, ele apressadamente, porque Zaqueu desejava encontrar com o Senhor. Zaqueu não desejava somente um culto. Zaqueu não desejava somente uma prosperidade financeira. Zaqueu não desejava somente ter um relacionamento na igreja. Não, Zaqueu ele queria se encontrar com Jesus, e ele foi intencional com Jesus. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu pecava ou não, irmãos? Porque a multidão ficou enraivado, talvez endemoniado. Como é que esse filho do homem veio aqui agora? Ainda vai se hospedar com esse cara que era injusto, esse cara que era pecador, esse cara que oprimia a gente, oprimia a nossa família, a nossa casa. Jesus veio quebrar todo o paradigma da religiosidade. E aí todos murmuravam. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus queria mais de Zaqueu. Zaqueu queria mais de Jesus, e foi uma junção maravilhosa, porque deu tudo certo. Porque quando verdadeiramente o temor em nosso coração entra, o arrependimento entra, existe salvação. Quando existe temor e arrependimento, não é Deus que te pede, é você que começa a dar para Ele.
Você não entendeu não? Quando existe temor e arrependimento, não é Deus que começa a falar: ei, me dá a Heineken, me dá esse pecado, me dá essa iniquidade. Não, é você que se arrepende por dentro, entra o tremor de Deus no seu coração, e você começa a falar: Deus, agora eu te dou tudo, eu te entrego as minhas decepções, eu te entrego esse pecado, eu te entrego essa iniquidade, eu te entrego tudo que tem me afligido. Porque quando a presença de Deus chega no lugar, gera arrependimento nos corações. Arrependimento não é choro. Arrependimento é quando você muda de postura, muda de mentalidade, de pensamento. Não é um arrepio. Tem muita gente que se converteu no arrepio. Quando o arrepio acabou, voltou a fazer tudo que era de errado de novo. É emocional. Entende que você não se arrepende para entrar na presença. Você entra na presença e se arrepende. Porque a presença constrange. Não foi Zaqueu, foi Deus que falou: Zaqueu, você vai ter que restituir 4 vezes mais. Não, Zaqueu falou: Deus, eu vou dar. Se roubei e fiz por falsa acusação, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque Zaqueu encontrou com o tesouro dele. Zaqueu encontrou com aquilo que dá sentido à sua vida. Zaqueu encontrou com algo que é maior do que aquilo que ele tanto ansiava, talvez num dinheiro e na sua profissão. Zaqueu encontrou um tesouro, e ele aí agora ele pega, como diz a palavra, quando aquele homem encontrou um tesouro, ele vai lá e vende toda a sua propriedade para comprar aquele campo que tinha um tesouro. E a vida com Jesus é assim: a gente vende tudo, deixa tudo para seguir ao tesouro que é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. Aí nós temos a geração que não quer deixar nada. É gente que não se arrependeu. Me desculpe falar, mas é a verdade. É gente que está negociando a presença com as coisas do mundo. Irmãos, Deus não gosta de ninguém morno, ou quente ou gelado. A palavra de Deus diz que o morno ele vomita. Ninguém quer ter uma amizade morna. Você quer, irmãos? Eu não quero. Ou você está comigo ou você não está. Ou você é meu amigo, ou você é somente conhecido. Eu não vou falar inimigo não, que a gente crente não deve ter inimigo. E assim como Deus, nós prezamos por fidelidade. Amizades que são fiéis. No monte, no bode, no churrasco, chorando no monte. Ou você acha que o homem de Deus, ele está sempre bem? Ou você acha que a gente está aqui em cima, a gente não tem nossas lutas? A gente passa muitas vezes por cima da gente mesmo para servir a vocês. Quando eu falo por cima da gente, das emoções, das dificuldades. Mas esse é o chamado e acabou. Não tem mimimi. Não tem Deus. Não tem, meu irmão. Vai. Está manquejando, vai. Está arrastando a perna, vai. Fica no caminho. Uma hora ou outra Jesus vai tocar em sua vida. E agora você vai passar a se aprumar, amém? E você vai começar a levantar a mão de outras pessoas. Deus vai te colocar em um lugar forte, amém, queridos? Vamos aplaudir Jesus por isso. Querido, porque hoje houve o arrependimento naquele dia? Porque houve salvação, porque houve temor. Eu me lembro que eu comecei a beber com 14 anos. Talvez aqui muitas pessoas não sabiam. Você sabia? Comecei a beber com 14 anos no colo do meu pai. Meu pai me dava igual gagal. E dos 14 até os 25 anos foi uma vida totalmente de bebida, prostituição, de festa. Toda essa bagaça aí ruim. E aí eu comecei a sentir um vazio dentro do meu coração, irmãos. A ponto de eu estar em uma festa, ir para outra cidade, mulheres e mulheres. Só que nem dentro desse caminho, uma vez veio um pensamento na minha mente: nem para um boi atravessar na frente do meu carro e eu morrer logo. Satanás queria frustrar o sonho de Deus na minha vida. E eu comecei a vir para a igreja, eu bebi, irmãos, e vinha para a igreja bebendo. Tomava 2
2 litros de vinho, mais meu primo. E eu dou graças a Deus pela vida dele e pela vida da mãe dele, que foi através deles que a gente está aqui. E eu comecei a vir para a igreja, ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. Irmãos, começou a ser gerado no meu coração um temor. O temor te impede de fazer aquilo que é errado. Às vezes eu estava na festa, tinha mulheres, mas eu estava com aquele temor dentro do coração. Meu Deus, não dá mais para fazer aquilo que eu fazia antes de me converter. Antes de levantar as minhas mãos, já existia, já estava sendo gerado por Deus dentro do meu coração um temor. Aí chegou o tempo aqui que eu estava na igreja, vindo para os cultos, bebia, vinha para os cultos, bebia, vinha para os cultos. Eu era alguém que bebia compulsivamente, talvez considerado um alcoólatra. A gente acha que alcoólatra é só uma pessoa que bebe, é velho, né? Às vezes o novo é alcoólatra, bebe todo dia, é alcoólatra. Teve vezes da minha vida que eu bebi 15 dias seguidos, nas minhas férias, no mesmo lugar, com a mesma pessoa. E hoje eu não preciso de nada mais disso. Essa é a boa nova, eu não preciso de nada mais externo. Eu não preciso de nada mais lá fora, porque eu encontrei um tesouro que é maior do que todos os prazeres que o mundo tem para proporcionar. E esse prazer é o Senhor Jesus. É por isso que eu não meço o esforço para subir um monte, para vir para a vigília, porque antes eu fazia isso para pecar, saía de cidades em cidade pecando. Como é que eu vou chegar agora e entregar a metade para Deus? Você entregava tudo no mundo, irmãos? Como é que eu pulava 4, 5 dias de carnaval? Eu não posso vir para uma vigília aqui na igreja? Que geração é essa? Que está cansada? Está cansada porque não tem a glória de Deus. Muitas vezes eu estou cansado porque eu preciso de um renovo nele e não tenho, tem que buscar. E aí o temor começou a entrar no meu coração. E aí eu recebi uma palavra do bispo aqui, que não tinha essa intimidade, né? Estou ali no meu cantinho, eu e meu primo, eu e Igor. Subi até monte comigo hoje, a gente está firme, graças a Deus. Aí o bispo falou assim: você que está no muro, naquela unção, Deus não gosta de ninguém morno. Ou você é quente ou você é gelado. Rapaz, irmãos, aquele entrou como um facão dentro do meu coração. Entrou como um facão dentro do meu coração. Como? Temor. Entrou temor no meu coração. E aí agora chegou o mês de julho. Era o mês que eu mais gostava. Junho, São João. Com carro, com som, um pouquinho de grana, não era muito não. Ia para a cidade de Riachão do Jacuípe todos os anos, aquelas mesmas amizades, aquele mesmo poeirão, talvez você que já foi lá, aquela mesma quadra, as mesmas coisas. Só que algo começou a acontecer diferente na minha vida. Há tempos atrás eu era tão feliz naquela quadra de forró, eu era tão feliz naquele poeirão. As pessoas chegavam para mim, mano, e rodeavam, era aquela galera, e começava a beber, bora juntar, fazer isso. Só que nesse ano que eu recebi essa palavra na igreja, as pessoas que chegavam para mim só falavam e iam embora. Aí eu ouvi uma voz assim: chegou a sua hora. Na quadra de forró. Irmãos, o vazio era tão grande que eu falei: não tem condição não. Saí dali, fui para São Domingos pegar uma menina, que é mais acho 90 quilômetros da onde eu estava. Já tinha bebido. Falei: não, preciso preencher esse vazio, porque está insuportável. Viajei, só que já tinha o temor no meu coração, porque eu não queria mais fazer mais nada com as meninas. Porque o temor já tinha entrado no meu coração. E aí fui lá, voltei, o vazio continuou. Quando chegou no mês de outubro, Chad Daniel estava pregando aqui. Eu levantei as minhas mãos e entreguei a minha vida para Jesus. Hoje, para a glória de Jesus, eu sou uma pessoa transformada. Uma pessoa muito improvável.
Muito, muito, muito improvável. Mas eu quero dar uma boa nova para vocês. Deus não te dá somente uma salvação, não. Ele te dá uma missão na terra. É aí que confunde a mente dos caras. Meu Deus, por que eu vou ser crente? Crente é tão chato. Eu quero te dizer que ser crente não é chato não, cara. Porque Deus te dá a salvação, mas depois da tua salvação, Deus vai dar uma missão para você cumprir aqui na terra. É por isso que o evangelho não é chato. Isaías viu a glória do Senhor, aleluias, eu vi o Senhor, mas o Senhor falou: a quem eu enviarei, Isaías? O Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eu quero ir. Tem a geração que quer saber demais, mas nunca dá sim para o Senhor. Deus não quer o seu saber, Deus quer o seu sim. É por isso que ele pega às vezes umas pessoas doidas que não sabem nem falar como eu direito, às vezes embola as falas, erra as palavras, mas o fogo de Deus vem, irmão. Mas eu vou me policiar nisso, amém, gente? Vou ser transformado pela glória do Senhor. Pessoa que não tem nem o 3º grau, não tem problema nenhum nisso. Agora você que está aqui, você vai se formar, vai fazer sua faculdade. Se Deus te dá uma empresa, você vai abrir sua empresa, você vai ser médica. Você que está aqui, você vai se formar e vai ser uma pessoa digna no reino de Deus. Você não deve seguir o meu exemplo em relação aos estudos, amém? Vamos aplaudir a Jesus? Então, o que é que você tem que fazer? Obedecer pai e mãe, respeitar as autoridades, estudar. Sem estudo você não é ninguém. E sem Deus. Amém, queridos? Talvez tem pessoas que estão aqui nessa noite, e eu falo isso intencional, não é que eu estou sentindo de Deus, não. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que precisam largar alguma coisa para seguir Jesus. E eu quero te dizer que vai custar tudo de você. Mas nada que você larga aqui fora é melhor do que o que você vai receber dentro de você. Você entende que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, não é nada fora? Reino de Deus é justiça, paz e alegria. Aí tipo, Deus, o boleto, mas tu está em paz. Às vezes tu está dando risada com o boleto. Irmãos, eu tenho um cartão para pagar e é alto. Dia 15, graças a Deus caiu final de semana, que é mais um prazer para te pagar. Mas a gente tem fé em Deus. Deus vai dando sabedoria, estratégia. Então o reino de Deus, ele não é externo, o reino de Deus é dentro de você. E você precisa fazer essas coisas fluírem, amém, queridos? Então eu queria já chamar o louvor, eu queria que você ficasse de pé, para você, pelo menos, se animar e achar que está acabando. Quer que eu diga a verdade? Olha o esboço aqui, eu não preguei nada do esboço. Eu ia falar sobre temor nessa noite. O temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria. É a partir do temor ao Senhor que você não peca. Você vê uma mulher da pessoa, você não vai desejar aquela mulher da pessoa. Você vê uma coisa que não é sua, você não rouba. Temor e integridade andam juntos. O que é temor e integridade? Integridade é você fazer o que é correto, mesmo quando ninguém está te vendo. Ninguém entre aspas, porque Jesus está te vendo. Integridade é isso. Então, a nossa geração precisa orar por esse temor. Porque entenda, a gente está falando sobre esses fundamentos, porque a gente está intencionalmente buscando a glória de Deus. E Deus não vai dar a glória dele a gente de qualquer forma. Os fundamentos aqui dentro precisam mudar, ser restabelecidos, ser confirmados no Senhor. Amém? Eu desejo que vocês sejam tocados e apaixonados por Jesus, a ponto de vocês largarem tudo mesmo, irmão. Tem gente que às vezes quer tirar a sua vida, porque ao invés de tirar
Tipo, dá para Jesus ela. Coloca ela na mão daquele que sabe todas as coisas. E eu não estou minimizando essa dor, essa pessoa, porque cada um sabe o que passa, cada um sabe o que viveu. Mas eu estou te dando o norte. Quem não entrega essa vida para Jesus, ao invés de querer tirar ela? Pede ela para Jesus nessa noite, amém, queridos? Então, homens tementes não são aqueles que nunca erram, mas aqueles que se permitem ser repreendidos e corrigidos pelo Pai, se necessário. Amém, gente?